Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Arco Educação registra lucro de 22,6 milhões de reais no quarto trimestre de 22. Arco Educação, uma empresa que atua com sistemas de ensino digital para colégios, foi fundada em 2006, fez uma bela abertura de capital lá nos Estados Unidos em 2018, passou por muita dificuldade nos anos de 2020 e 2021, mas parece que 2022 foi um ano melhor aqui para a companhia. Vamos entender um pouco do modelo de negócio dessa empresa, quais foram os resultados de 2022 e o que a gente espera da empresa para 2023. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Para quem não conhece a Arco Educação, inclusive nos nossos cursos aqui da BTC, a gente utiliza casos relacionados à Arco Educação, porque a gente gosta bastante do modelo de negócio. Então, ó, eu peguei aqui a apresentação que ela divulga para o mercado, ela mesmo se considera aqui a maior empresa de sistemas de ensino do mundo. Tá? Como que ela faz isso? E ela tem esse modelo que eu acho que é muito interessante, que é o famoso B2B2C, ou seja, ela vende o sistema de ensino para o colégio, que oferece isso para os alunos, e aí eles têm todos os materiais, todas as lições e provas, tudo digitalizado. Para a escola é muito bom, porque ela não precisa se preocupar com material didático, etc., porque está tudo lá no sistema da Arco. E é sempre atualizado, essa é a grande vantagem. E outra, quanto mais alunos tem o colégio, mais licenças a Arco vende para o mercado. Por isso que é B2B, 2C, porque na verdade ela usa a escola como seu primeiro cliente para potencializar a quantidade de alunos que vão usufruir do sistema de ensino. Então é um modelo muito interessante, porque você tem um custo de aquisição de clientes relativamente baixo. Se você consegue um colégio, você teoricamente pega todos os alunos ali daquele colégio em questão. E outra, quando o sistema de ensino é bom, você traz isso como um atrativo para os colégios atraírem mais alunos para dentro do sistema e, obviamente, você aumenta bastante o custo de mudança, né? Então, ele é muito interessante porque ele tem aqui, ó, como três principais alavancas, né? Primeiro, todos os alunos aqui eles têm que adotar a solução do colégio, essa é a primeira coisa. A segunda, um alto LTV sobre CAC, porque o custo de aquisição ele é muito baixo, porque você vende para a escola e a escola se encarrega de trazer mais alunos para dentro do modelo. E você tem, como modelo de assinatura, uma alta previsibilidade da receita. Isso é ótimo, isso vai explicar até o nível de alavancagem que a empresa tem, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, vocês já viram um modelo de negócio muito interessante, né? E eles fizeram diversas aquisições até fazer a abertura de capital e depois da abertura de capital também. Estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube. Então, ó, fundado em 2006 aqui com o nome SAS, e aí foi crescendo bastante, um CAGR aqui, ó, de 51% desde 2006 até 2022 em número de alunos, chegando a 2.275.000 alunos utilizando o sistema. E todos esses ícones que eu estou mostrando para vocês são todas as aquisições que a Arco executou nesses últimos anos. Então, sempre focado em duas verticais. Primeiro, melhorar o sistema de ensino e tudo que você consegue, né, dar de oferecimento para a parte pedagógica. E também eles fizeram uma aquisição muito interessante de uma empresa chamada Isaac, que faz o quê? Ela faz toda a parte de gestão financeira de colégios. E por que isso é interessante? Para quem está vendo aqui no YouTube, o colégio em si, ele tem como core business ali a parte de educação, perfeito, tá? E captação de alunos, etc. E aí qual que é o ponto? O ponto é que nem sempre a gestão financeira de um colégio é muito boa. Por isso que a Isaac, ela foi criada no mercado justamente para ajudar os colégios na gestão financeira mais efetiva. Quando a Arco comprou aqui a Isaac integrou isso na operação, aí você começa a ter uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você recebe dinheiro do colégio e você faz a gestão financeira do colégio. O que isso significa? Significa que aquela receita recorrente que você já tinha pelo modelo de assinatura, ela fica ainda mais previsível porque você está enxergando como que está a gestão financeira do colégio. Se você melhora a gestão financeira do colégio, ele começa a ser mais rentável, você até consegue ir calibrando o quanto que você cobra do colégio do modelo de assinatura para você eventualmente ter mais lucratividade e o colégio ainda ter fluxo de caixa positivo
lucrativo e ser rentável mesmo assim. Então você consegue atuar nas duas pontas, você meio que controla a margem ali dos colégios, garantindo a receita que você vai ter e a prosperidade do negócio naquele colégio específico. Então foi uma aquisição muito interessante. A gente fala que esse tipo de aquisição, ela é explicada por uma teoria chamada Edge Strategy, que a gente explica aqui no Price Strategy Program, que você vai avançando na jornada do seu cliente, tentando melhorar ainda mais a operação dele, consequentemente uma parte desse ganho fica para você. Isso é ótimo. Por quê? Porque vocês conseguem ver até isso nos resultados do quarto trimestre de 22. Estou mostrando aqui para vocês, ó. 2021 foi um ano muito difícil para a Arco. Então, vocês estão vendo aqui que eles tiveram que aumentar bastante os dias de recebimento. Então, ó, os dias de recebimento, no final do ano de 2021, estava algo em torno aqui de 166 dias, se eu não me engano, ó, 163 dias. Passou para 176. Aí você fala assim, pô, Renato, mas daí é um problema, né? Porque se você alonga o prazo de recebimento, eventualmente a probabilidade de perda desse recebível é maior. Mas se você tem o controle financeiro do colégio, esse risco é mais baixo. Olha que interessante. Então, ó, quando vocês estão vendo essa conta aqui, ó, vocês têm toda a parte de recebíveis, que aumentou 38%, então chegou a 942 milhões de reais de recebíveis no dia 31/12 de 2022, beleza? E a parte de perda aqui, né, a provisão de perda, ela caiu 2%. Foi de 87,1 milhões para 85,2 milhões. Então, o que você fez? Você, com o controle financeiro ali do colégio, você consegue dar mais prazo sem ter mais risco. Isso que é o mais interessante desse modelo de negócio. Por isso que eu acho muito interessante essa aquisição e a gente explica aqui nos cursos da BTC. Vamos entrar agora na notícia e depois eu entro no detalhe dos financials e explico um pouco mais desse modelo de negócio bem interessante. Então vamos lá, ó. A Arco Educação registrou lucro líquido de 22,6 milhões no quarto trimestre de 22, revertendo um prejuízo de 5,81 milhões no ano antes. As receitas da companhia de serviços do setor de educação somaram 679,3 milhões de reais entre outubro e dezembro, um crescimento de 47,4% sobre o mesmo período de 21. Então o top line cresceu bastante, né? Após 2 anos de restrições por conta da pandemia, retomamos a trajetória de crescimento, diz Ari de Sá Neto, diretor-presidente da Arco Educação, em nota. Ele destaca que a empresa conseguiu evoluir no processo, simplificando a estrutura e alocando melhor os recursos. Lembra que nesses últimos anos a Arco fez muitas aquisições, muitas, né? Então o ano de 2022 foi, vamos tentar ganhar sinergia em tudo que a gente comprou, até para a gente conseguir melhorar os resultados operacionais e parece que já está se refletindo nos resultados de 2022 já. A companhia afirma que o resultado é fruto de maiores receitas nas suas principais linhas de negócio, o que permitiu à companhia aumentar investimentos em atividades comerciais sem prejudicar as margens. A Arco também viu uma queda de 38% no ano nas provisões para inadimplência. Já expliquei para vocês. Primeiro, melhores condições econômicas, 2022 em relação a 2021. Perfeito, né? Segundo, o controle financeiro dos seus principais clientes, né? No acumulado de 2022, a Arco Educação registrou um lucro líquido de 39,4 milhões de reais, revertendo perda de 158 milhões no ano anterior. Já as receitas entre janeiro e dezembro somaram 1,77 bilhão de reais, uma alta de 44,1% sobre 2021. Então, o top line aumentou 44,1%. Para 2023, a Arco Educação destaca que já fechou contratos que somam 1,93 bilhão de reais, um crescimento de 24% ao ano, atendendo mais de 8 mil escolas e atingindo 2,6 milhões de estudantes com seus produtos. É sempre bom você fechar um contrato com colégios, porque você já garante receita futura, né? Então esse é um índice que é bem acompanhado nesse tipo de modelo de negócio. Vamos entrar agora nos detalhes das informações divulgadas para mercado pela Arco no quarto trimestre de 22. Então ela tem 3 verticais aqui de crescimento, sendo que 2 são de pedagógico ou uma de financeiro. Então, ó, Core Learning System cresceu 32% em 2022. Supplemental Solutions, que é a parte de inglês, testes, acompanhamento didático, que são outros sistemas que ela implementa dentro do Core Business, que foram frutos de aquisições feitas pela companhia, cresceram 35% e Financial e Managerial Solutions cresceu 100%. Isso daqui mostra aquele crescimento muito interessante que a empresa teve,
principalmente aqui na aquisição da Isaac, né? Então, quando você faz o composto, crescimento de 44% no top line, como a gente viu ali na notícia, né? Então, ó, quando a gente entra no detalhe dos financials, ela chegou a 1,7 bilhão de receita líquida, com lucro bruto de 1,2 bilhão, e o lucro operacional cresceu bastante, cresceu de 129 milhões para 295 milhões de reais. Então você vai melhorando o top line sem ter ali, né, um aumento expressivo na parte de despesas operacionais. Bom, o lucro antes de imposto de renda, ele passou de negativo 173 milhões em 2021 para 67,9 milhões em 2022. Esse número é muito interessante, porque mostra que a empresa conseguiu passar de lucro para prejuízo. Por que você está pegando lucro antes de imposto de renda, Renato? Porque quando você pega aqui o imposto de renda, ele tem a parte do imposto de renda de fato, que ele teve que pagar, e vocês estão vendo aqui que tem um imposto diferido. Por que tem imposto diferido positivo aqui? O imposto diferido, ele é fruto de aquisições que foram feitas de empresas que tinham base de lucratividade negativa nos seus balanços. E aí você consolida essa base negativa e você tem um benefício fiscal que você vai usufruindo conforme a empresa vai dando lucro. Aí você paga menos imposto de renda devido. Nesse caso aqui, em 2021, eles reconheceram 81 milhões de reais de imposto diferido em 2021 e só 16 milhões aqui em 2022. E mesmo isso fez a empresa passar de prejuízo líquido de 158 milhões para lucro líquido de 39,4 milhões. Então a empresa ela passou de prejuízo líquido para lucro líquido em 2022. Então o ano de 2022 de fato foi muito bom. Margem EBITDA melhorou bastante também, ó, foi de 35% para 36,5%. Então você tem previsibilidade de receita. Pelo próprio modelo de negócio, 93% de taxa de retenção anual. Essa é uma das belezas aqui do modelo de negócio. E ainda você consegue melhorar as margens operacionais da companhia. Isso faz com que a previsibilidade de rentabilidade futura seja muito melhor do que todos os modelos de negócios tradicionais que a gente vê no mercado, principalmente em educação que não é sistema de ensino. Isso traz um risco menor. E isso vai justificar também o nível de alavancagem um pouco mais alto que a empresa tem. EBITDA passou de 430 milhões para 647 milhões, ou seja, também teve um aumento expressivo aqui no EBITDA da companhia. E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida sobre EBITDA, sempre quando chega próximo de 3, eu costumo falar que começa a ficar perigoso. Isso para a média de mercado. Agora, quando você tem uma empresa que você tem uma grande previsibilidade de receita e está aumentando as margens operacionais, esse índice ele pode ser até um pouco mais alto, que o risco é um pouco mais baixo. Tanto é que ela consegue carregar esse índice aqui mais alto do que a média do setor. No quarto trimestre de 21, para quem está vendo no YouTube, era 3,78 dívida líquida sobre EBITDA. Como a EBITDA vem crescendo nos últimos trimestres, ele chegou a 3,18, que é acima de 3, mas que para um modelo que tem previsibilidade de receita e aumento de rentabilidade operacional, o risco ele é mais baixo. Então eles têm 1,3 bilhão aqui de reais de dívida bruta, sendo que desses 1,3, 1,2 é debenture. E essas debentures estão com um custo aqui de CDI mais 2,3%. Por isso aquele aumento ali de 73% no resultado financeiro que a empresa teve, que trouxe, obviamente, o lucro para um pouco mais baixo do que poderia ser. Qual que é a ideia agora? A ideia é a empresa conseguir, eventualmente, gerar bastante caixa para ir amortizando um pouco dessas dívidas para conseguir, eventualmente, diminuir o custo das dívidas no resultado líquido da companhia. Isso daqui tem uma perspectiva positiva para 2023. Por quê? Porque em 2022 ela já conseguiu gerar free cash flow positivo. Passou de negativo em 2021 de 145,8 milhões para positivo 121,6 milhões. Lembra, free cash flow é aquele fluxo de caixa livre de reinvestimentos para manter a empresa crescendo ou rodando da forma que ela opera hoje. Então ela está livre para distribuição de dividendo para os acionistas ou amortização de dívidas bancárias ou financeiras que a empresa tem. Dado que ela começou a ter free cash flow positivo, a perspectiva é que ela utilize esse free cash flow positivo para dar uma amortizada nas dívidas aqui em 2023. Isso daqui é muito interessante, por quê? Porque quando você analisa o fluxo de caixa aqui da empresa, você percebe que em termos operacionais, o fluxo de caixa operacional cresceu bastante, foi de 138 milhões para 341. Só que isso antes de pagamento de juros. Quando você pega o pagamento de juros, dado que a Selic aumentou bastante, o CDI aumentou bastante, o custo daquele 1 bilhão e 300
pesou bastante no resultado. Tanto é que trouxe o free cash flow no net negativo operacional de menos 100 milhões contra 24,4 milhões positivo depois de pagamento de juros em 2021. 2021 a taxa de juros estava bem baixa. 2022 a gente já viu esse salto da taxa de juros que comeu praticamente todo o fluxo de caixa operacional da empresa em 2022. Qual que é a perspectiva? A perspectiva é que ela mantém esse crescimento de fluxo de caixa operacional antes de pagamento de juros, para ele ser bem maior do que a necessidade de pagamento de juros que a empresa tem em 2023, para sobrar dinheiro para começar a amortizar as dívidas e pesar cada vez menos os encargos financeiros no resultado final da companhia. Essa é a perspectiva para 2023. Dado que ela ainda está nesse processo de aumento de rentabilidade, o ROIC em 2022 ainda está baixo. 4,37%. Dado que o custo médio ponderado de capital ainda está acima desse valor, ainda você não tem uma perspectiva de geração de valor econômico futuro. Dado que a gente está vendo nessa semana que o petróleo subiu, ou seja, isso também traz uma perspectiva negativa para a baixa da taxa de juro mundial, isso também não está dando uma perspectiva tão grande aqui que o WOC médio ali das empresas de educação, inclusive da Arco, caia. Então ela vai ter que trabalhar aqui aumentando o ROIC em 2023, esperando que o custo médio ponderado de capital comece a ter uma tendência de queda. Se no primeiro trimestre de 2023 ele começar a mostrar ROICs mais positivos, aí você já começa a ter uma perspectiva de geração de valor econômico futuro. Consequentemente, isso vai ter um impacto nas ações. Para quem está vendo aqui no YouTube, vocês viram, né, que as ações estavam sendo tradeadas a $12 dólares e 52 centavos, e aí quando ela divulgou esse resultado, foi para 11 dólares, ou seja, caiu. E aqui está andando meio de lado aqui essa semana, está em 10 dólares e 97, com essa perspectiva negativa ali das taxas de juros caírem no mundo inteiro, está afetando todas as empresas da Nasdaq, inclusive a Arco Educação. Mas, se os resultados forem bons ali no segundo trimestre de 23, quem sabe essas ações já começam a ter tendências de alta já esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.